Meu nome é Israel Bleiberg, eu sou brasileiro nato, de primeira geração, moro aqui no Rio de Janeiro. Meus pais eram imigrantes da Polônia. E queria agradecer o convite do Sérgio Lerrer. E hoje eu vou falar um pouco sobre os soldados brasileiros judeus. Temos aqui alguns slides. Como já dizia a dona Frida Wolff, uma historiadora saudosa que já nos deixou há algum tempo, esse fato é pouco conhecido, os judeus nas Forças Armadas, mesmo aqui na nossa comunidade. Eu escrevi alguns livros e textos alusivos. Então, temos Soldados que Vieram de Longe, Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul. Esses livros podem ser encontrados aí na Amazon e nos sebos virtuais. Soldados que Vieram de Longe, ele fala sobre os 42 heróis brasileiros judeus da Segunda Guerra Mundial, sendo que de lá para cá nós já descobrimos mais alguns, fazendo pesquisas. Então já temos cerca de 60 nomes, e outros certamente irão aparecer. Esse livro, Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul, ele já abrange um período maior. O outro era só os anos da Segunda Guerra. Esse não. É desde Cabral até o Haiti, em 2015. Né? Ele aborda cerca de 1.000 soldados judeus brasileiros. E o nome dele faz uma referência à constelação do Cruzeiro do Sul, onde essa estrela de Davi representa os soldados judeus, sendo que essa constelação foi descoberta por um judeu. Aqui no livro está na contracapa, conta a história dele. É o mestre João, cristão novo, né? Ele era médico da corte e astrônomo da frota. Então, isso é muito importante, né? Pouca gente sabe disso. O Cruzeiro do Sul está na bandeira, nas armas da República e na nossa principal condecoração, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E tudo isso graças a um judeu, um cristão novo, que fez a primeira observação do Cruzeiro do Sul. Eu tenho escrito também para revistas. A Menorá, por exemplo, publicou um artigo de capa. E aqui nós temos em São Paulo, no Museu da USP, esse que reinaugurou há pouco tempo, Raposo Tavares. Então, pouca gente sabe que ele era cristão novo. A madrasta dele foi submetida ao auto de fé em Lisboa. Foi queimada viva na fogueira. Em Recife também tivemos judeus. Foram feitas escavações recentes. Descobriram aqui um soldado judeu. Se sabe que ele é judeu porque ele não tem as mãos cruzadas no peito, e sim ao lado do corpo. Esse também é o coronel Kohn. Ele era da Guarda Nacional. Ele tinha uma grande amizade com o imperador Pedro II. Aqui o coronel Kohn está embarcando para a Guerra do Paraguai, e ele recebeu a bandeira brasileira das mãos do imperador. Em 2005, fizemos um evento no Grande Templo Israelita, onde essa história foi toda revelada ao público pela primeira vez. Até 2005, quase ninguém sabia que tinha havido tantos judeus nas Forças Armadas brasileiras. O templo ficou lotado, né? Uma verdadeira catedral judaica. Veio muita gente importante. E naquela época ainda havia 13 soldados vivos. Hoje só tem um vivo. Então, aqui temos alguns dos soldados. Esse aqui era famoso, Carlos Clear. Ele era um cabo de artilharia. Ele fazia desenhos durante a guerra. Boris Schneiderman, que faleceu há alguns anos, era terceiro sargento de artilharia. Aqui o tenente Rosenthal morreu no passado com 100 anos. O tenente Salih Scheinferber está aqui. Ele trouxe uma bandeira que está hoje exposta em Barueri, no quartel da artilharia. Capitão Kisses, ele comandou uma unidade de artilharia
que lutou na Itália. Irmão Shaon também se tornaram heróis. Então, são muitos nomes de brasileiros judeus. E esse foi o mais graduado deles, o Marechal Levi. Então, aqui ele já está velhinho, naquela época ele já tinha 105 anos, em 2005, no Grande Templo Israelita. E 3 anos depois ele faleceu, com 108 anos, e a notícia saiu no Maariv. Miguel Greenspan era o veterano mais antigo do Batalhão do Imperador, também falecido há poucos anos. Na aeronáutica tivemos também o médico, o Dr. Feldman, Dr. Ben Shimol. Ele fez as primeiras cirurgias de catarata na Amazônia. Ele ia lá de avião naquela época, há 50, 60 anos atrás. E hoje em dia a tradição continua. Tivemos 2 médicos na Força Aérea, pai e filho, os Kishinevsky. O pai já faleceu e esse estava na ativa até poucos anos, né? Ele é vivo. Outros também se tornaram heróis, como o Coronel Grubman. Ele faleceu em acidente com o bandeirante da FAB. Está sepultado aqui no Rio de Janeiro. Esse muitos conhecem, o professor Arnaldo Nisquer. Ele foi da Marinha, né? Há 60 anos atrás. E aqui um dos judeus mais importantes das Forças Armadas, o almirante Max. Ele foi o coordenador do projeto do submarino nuclear. E aqui um slide que eu reputo muito icônico, né? Aqui é o ministro da Defesa, Jacques Wagner, está chegando para tomar posse como ministro em 2015, né? O pai dele veio da mesma cidade que o meu pai, Ostróvia. Então, o pai dele era um menino que andava por aquelas ruas de terra batida. Chegou ao Brasil em 45, depois da guerra. E o filho, como eu, também é brasileiro nato de primeira geração. Então, aqui está a prova que o Brasil dá oportunidades a todos. O filho, então, se tornou ministro da Defesa. Agora vamos falar um pouco sobre a genealogia judaica do Brasil. Bom, os judeus já chegaram no Brasil já com um Cabral, né, nas caravelas. Nas velas tinha a cruz de Cristo, mas, na verdade, tinha muita gente lá que não era muito chegado. Eram os cristãos novos, né, que estão aqui até hoje. Como dizia Anita Novinsky, a saudosa Anita, né, professora emérita da USP, não se pode estudar a história do Brasil sem pensar nos cristãos novos. Então, já em 1630, tivemos aqui o Brasil holandês, né? Poucos anos, mas deixaram uma marca profunda, né? E tivemos aqui o nosso primeiro rabino, Isaac Aboab da Fonseca. E lá ele fundou uma sinagoga, Kahal Kadosh Sur Israel, Santa Comunidade do Rochedo de Israel. E depois, em 54, eles foram expulsos, né? E ele voltou para Amsterdã e lá ele construiu a sinagoga portuguesa de Amsterdã. Então, aqui no Recife, ficou a sinagoga, né? Kahal Kadosh, está aqui. Ela foi reinaugurada em 2002, na Rua do Bom Jesus. É uma das maiores atrações turísticas do Recife. Então, Fonseca, ele era português, né? E ele traduziu os poemas Puerta del Cielo, a Shara Shamayim, né? Porta do Paraíso. A sinagoga lá do Central Park, em Nova York, tem esse nome, Shara Shamayim, que é uma sinagoga dos judeus portugueses. Dizem que os nossos presidentes Fonseca descenderiam pelo lado paterno da Rosa da Fonseca, né? E do seu marido, que era Fonseca, e teria sido cristão novo. Aliás, o nome da sinagoga é Shearit Israel, né? Os remanescentes de Israel, lá no Central Park. Então, vocês veem que está tudo escrito em português. Dom Pedro II também era um grande hebraísta, falava hebraico, ele esteve na Terra Santa. Então, a genealogia judaica brasileira é muito antiga, né? Aqui temos o coronel Kohn,
que veio da Inglaterra já depois da abertura dos portos. O barão Maurice de Hirsch, ele criou as colônias de Philipson, 4 irmãos, Moiseville, a terra dos gaúchos judios, né, lá na Argentina. Aqui ainda temos o nosso cemitério, em 4 irmãos, aliás, em Philipson. Ele já não está mais assim, já foi restaurado, né? Então, na época, existia a Jewish Colonization Association. Então, muita gente tem uma genealogia que remonta a esse pessoal, que chegou a mais de 100 anos, através do Porto do Rio Grande. E aqui no Rio também tem uma genealogia judaica forte, né? Esse é o nosso templo, grande templo israelita, na rua Tenente Possolo, que daqui a pouco vai completar 100 anos. Então, tudo isso pode ser baixado no sistema de informações do Arquivo Nacional. Quem precisar informações sobre seus antecedentes, sobre os pais e avós que chegaram de navio, pode achar tudo aqui pela internet. Não precisa ir pessoalmente no Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro. É possível saber em que navio os seus antepassados chegaram, muita informação útil. E o arquivo tem também as fichas consulares, dos últimos quase que 100 anos. Né? Está um pouco incompleto no começo, mas da década de 30, 40, ele está bem completo. Esse aqui, por exemplo, é o pianista daquele filme do Steven Spielberg, Vladislav Spielmann. Então, quem sabe, a ficha de entrada no país de algum antepassado seu pode estar lá no Arquivo Nacional. Né? Aqui está o ministro da Defesa, Jacques Wagner, hoje senador. Né? Aqui está a ficha de entrada do pai dele, Joseph Wagner. Outras pessoas importantes também preencheram essa ficha. Todo mundo que entrava no Brasil preenchia essa ficha. Essa é de 49, Menachem Begin, né? Naquela época ele era Haver Knesset, ou seja, era uma espécie de deputado em Israel. E temos também muitos livros de interesse genealógico do saudoso casal Wolff, Egon e Frida Wolff. Eles escreveram muitos dicionários biográficos, pesquisaram sepulturas de israelitas. Então, é uma fonte muito boa para consulta genealógica. Também quem tem origem no Marrocos, Samuel Ben Shimol, publicou livros sobre a Amazônia judaica, Eretz Amazônia. Essa aqui também é uma obra muito, muito importante, Dicionário Sefaradi de Sobrenomes. Tem quase 300 páginas, escrita pelo Paulo Valadares, Feigenboim e a saudosa Ana Rosa. Então, por aqui você pode verificar se o seu sobrenome tem alguma raiz sefaradi. Também do outro lado, Polônia, aqui nós temos uma revista chamada Depois de Sherit, o Judeu Polonês. Era publicado pela Associação dos Judeus Poloneses. E aqui tem muita informação de famílias, de grande valor genealógico. E outra fonte de dados é no portal da transparência do governo federal, que aqui você tem acesso a alguns milhões de nomes. E pode, então, pesquisar antepassados, descendências. Isso é válido também para pessoal no exterior, que fora do Brasil tem muita gente interessada na genealogia brasileira. Catálogos telefônicos não existe mais em papel, mas você tem o 102 online, pode também fazer buscas. Muito útil para a genealogia. E o Telelistas.net. E aqui temos o Hotel de Imigrantes da Ilha das Flores, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, aqui que chegaram todos imigrantes. Meu pai chegou aqui em 1929, e hoje essa hospedaria foi transformada em museu. Quem toma conta dessa ilha, que aliás já não é mais ilha, já tem uma ponte lá, ela foi aterrada, né? Então a Marinha é que tem o controle lá da ilha, e a Marinha fundou um museu, onde a gente pode ver bastante informação sobre genealogia. É o Museu da Imigração da Ilha das Flores.
São Paulo também tem um outro museu da imigração, que também era uma hospedaria. Né? Naquela época, todas as grandes cidades do mundo tinham hospedarias de imigrantes. Tem na Argentina, no Canadá, e a principal é em Ellis Island, em Nova York. Então, ali passaram milhões de pessoas de Nova York. Aqui em São Paulo também passaram algumas dezenas de milhares. Então, quem sabe algum antepassado seu não está lá registrado nos livros. Então, você pode também consultar o acervo digital. Coloca aqui o sobrenome e certamente vai aparecer alguma informação. Hoje em dia, muita gente está se interessando por genealogia judaica, né? Porque muita gente quer tirar passaporte polonês, espanhol, português, e para isso tem que saber as raízes da família, né? Então, até o meu netinho já se interessou, né? Ele fez aqui uma árvore genealógica da minha família, né? E colocou aqui todo mundo. Então, muito obrigado pela atenção. E aqui tem o meu e-mail. Quem quiser alguma informação, estamos à disposição. Obrigado.